Pode trilhar, pode trilhar, pode trilhar. História de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilhar, história de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação. Pode trilhar. Fala, povo lindo do nosso coração, estamos começando mais um Pod Trilha, que não é só mais um Pod Trilha, até porque cada episódio traz as suas surpresas, as suas alegrias, as suas reflexões, mas é também um Pod Trilha muito especial. E eu já quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei que hora que você está assistindo isso aí. E agora eu passo pro meu amigo Ernesto. Aí, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer hora aí que você esteja nos assistindo. E eu vou repassar para o Isaac para poder dar continuidade à apresentação, iniciar a apresentação daqueles que vieram prestigiar, né, com sua presença aqui e nos dar a graça de passar as informações que a maioria das pessoas estão esperando. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá, né? Nós temos dois convidados aqui, um casal, na verdade, né? Não sei nem se eu podia dizer logo isso, mas é um casal mesmo. E assim, o currículo da moça, vamos começar sempre pelas damas aqui no nosso Pod Trilha, o currículo da moça é tão grande que eu vou ter que olhar aqui no celular. Vamos lá, vamos lá. Não cabe no papel? É, meu amigo. Olha só, ela foi Miss Piauí 2002 e é, né? Porque quem é nunca perde, quem foi não perde a Continua majestade, Miss. não é? É. E ela também é policial militar, mas ela é suave, não se preocupe. Não vai prender você, não. Não vai prender nenhum de nós. Só o... Tomara que a gente não fale besteira para ela não sair daqui com vontade de prender a gente, né? Ela já começou no ciclismo, atualmente é corredora. Ela foi a primeira mulher a ir de Teresina a Parnaíba pedalando em um dia, 330 quilômetros. Não é gente, não. Ela é psicóloga clínica e do esporte. Vamos sugar muito dela, essas dicas aqui também. São informações preciosas para quem necessita, né? Oxe, e todo mundo necessita, né? Saúde mental é um negócio para todo mundo. É. Ela é mentora de atletas. No final você vai ter o arroba dela aqui. Você que quer ser mentoreado por uma pessoa que tem propriedade, é ela. Ela é já foi 3 vezes ultramaratonista, mas eu acho que o maior título dela, eu deixei por último, né? Porque a gente deixa a cereja do bolo assim, é ser mãe de um rapaz de 18 anos. Nós vamos já conversar, porque nem parece. Você olha pra ela, você É uma pensa que criança. é irmã do filho dela. É irmã. Né? É. Nós estamos falando de Rosiane Lima, mais conhecida no meio dos atletas como Rose, mas daqui a pouco você vai vê-la, porque o nosso amigo Ernesto vai fazer as honras da casa pro nosso amigo, que eu não vou dizer ainda quem é. O Ernesto vai dizer. Bom, mas então vou ter que fazer aquela deixa, né? Vai. É Wanderson ou o Anderson? A minha mãe me Na chama- verdade é Solano. É. Ele já quer entrar solano. Viu? Já entra Solano. Já temos a primeira piada do podcast de hoje, né? Ah, nosso professor e educador físico, atleta de ultramaratona, treino, triatlon e asfalto também, né? Além do ciclismo, né? Formado em educação física, árbitro CBC de MTB e BMX, coordenador de eventos nacionais e internacionais, Rapaz. campeão piauiense de triatlon, né? O homem é brabo, o homem é fora. É coisado. É fora. 10 ultramaratonas. Caraca, mais de 10 ultramaratonas. Mais de 10. E o mais jovem a correr mais de 100 quilômetros no Piauí. Mentor de atletas e grupos voltados à saudabilidade e alto rendimento. Cara, show de bola, hein? É pouca Vamos lá, coisa, Isaac. não. Vamos lá, como é o nome dele mesmo? O Anderson, o Evan Anderson. Vamos lá. Agora, com vocês, nossos convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, pessoal. Bom dia pra quem tá assistindo a gente, independente do horário. Bom pra você. A gente vai discutir muita coisa. Vamos lá. Esse negócio do nome, né? É rapidinho. Minha mãe me chama de Wanderson, né? Mas Sim. meu nome se lê Wanderson. O problema é que eu tenho um irmão com o nome Wanderson com V.
Eu fiquei com o Solano pra mim, ele ficou com o Wanderson pra ele, a gente se resolveu assim. Todo lugar é Solano pra não dar essa confusão. Mas se a mãe chama o Anderson, É. nós vamos E chamar o outra Anderson. coisa, são parecidos, né? É verdade. São bem verdade. parecidos. É isso. Rose. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu vou copiar, né? Eu adorei essa chamada. Quero muito agradecer, dizer para vocês que é uma honra. Estou muito, muito feliz em participar do Pode Trilha. Acho que é um projeto maravilhoso, Obrigado. cheio de propósito, e vai ser um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho com vocês, que são pessoas assim do meu coração que eu admiro demais. Bom demais. Tá Tá em obrigado. casa, a gente se Vamos sente lá. em casa. Vamos Tá lá. confortável. Vamos lá. Vamos começar com a Rose. Sim. Né? Como é que foi você conjugar tudo isso aí? Que você começou foi no ciclismo? É isso. Eu tenho uma trajetória no esporte já desde a infância, né? Sim. Eu sempre tive esse estímulo, né? Essa oportunidade de ter contato com o ambiente esportivo. Então, os meus pais sempre me estimularam. Mas, de forma específica, competindo, eu considero que eu comecei mesmo no ciclismo, já agora, com quase 40 anos, né? Aos Que 38. não parece. Pois é. Aos 38, 39 anos ali, eu tive um diagnóstico, né, de uma questãozinha na coluna e tudo mais. E como muita gente, né, precisa ali fazer aquela mudança no estilo de vida, então eu vivi isso, né, eu fui um exemplo dessa recomendação médica. Ó, agora para você, a atividade física já não é mais opção, você precisa. Então, foi aí que eu realmente comecei. E o ciclismo teve uma história bem legal, né? Porque foi através de um trabalho lá da Polícia Militar que eu cheguei até a bicicleta, ao ciclismo. E daí, depois desse trabalho, a paixão foi crescendo. E aí foi mais ou menos assim que eu fui desenvolvendo, né, esse contato com o ambiente esportivo, competitivo, né? Ciclismo, depois corrida. E aí me apaixonei pelas trilhas. Muito bem. E eu quero aproveitar essa pergunta, né? Porque eu também soube dos bastidores aí, nos bastidores, que ela já jogou vôlei, Sim. Já. né? Como é que foi isso? Foi antes do ciclismo? Foi antes, né? Na verdade, como eu falei, lá na adolescência, meu primeiro contato, na verdade, foi com a natação, ali com os 13 anos. Depois eu fui pro vôlei. Era realmente assim, me dedicava bastante, cheguei a jogar a seleção piauiense, Olha aí. no time do Tiradentes, não sei Ah. se vocês já ouviram Da falar, Polícia mas Militar, na né? época, Já tava exatamente, que era dando da a- Polícia Militar. As Nó- voltinhas lá na polícia. Exatamente. Então eu comecei no vôlei, mas aí quando eu fui sair da escola para ir para faculdade, essas questões todas, eu acabei deixando, né, o esporte competitivo de lado. Sim. Então aí passei aí um longo tempo afastado para depois retornar já no ciclismo, como eu comentei. Sim. Rose, você é natural daqui do Piauí? Sou daqui, nasci em Teresina. Meu pai, que é do interior de Curimatá, Mentira. mas Não. veio, sim. É? Verdade. Você sabe É que a minha verdade. terra natal é Curimatá? Papai é do interior de Curimatá, do Meu interior do Deus. interior de um povoado chamado Arroz, Olha! Veredão ali. Tá vendo que Rapaz, o coisa... mundo é pequeno, rapaz. E Meu parente, talvez, né? Vamos olha lá. aí, é verdade. Naquela Então, vez que a gente voltou de Monsenhor Todos Júnior, nós tava somos conversando, eu tava me É. recordando sobre isso. Pois papai é de Curimatá, fez o concurso da polícia na época, né? Continua rodeando. Exatamente, fez o concurso da polícia, veio pra Teresina, conheceu minha mãe aqui. E aí eu já nasci aqui e tudo mais. E esse Entendi. detalhe de Curimatá, quando eu fui Miss Piauí, eu concorri como Miss Curimatá. Ah, e de Então, lá veio eu pra fui cá. a Miss Curimatá que ganhou o concurso Miss Piauí. Então, Meu Curimatá tá na Exporta mesa. mulheres bonitas, né? Ó, tá vendo? Importada pra mim. Não, e aí quando ela conheceu o Solano, ela disse, eu sou Miss. Me segura. Aí ele disse, segura agora. E foi aí que tudo Besteira. começou a brincadeira, tá? Olha aí. O momento Será? besterol, o momento quinta série. Será? Será? Mas vamos lá. Então ela tava falando sobre a trajetória. E aí chegou, quando foi a migração de asfalto pra trilha. Pra trilha.
Bom, aí ela foi fazer uma trilha e parece que se perdeu nessa trilha. Como é que foi? Aí teve que entrar em contato com um grupo das amigas. Aí já foi das histórias, né? Que a Sim. gente Foi a primeira conta. trilha, não? Não. Ah. A minha... Eu ia perguntar isso pra ela. Quando foi a migração de asfalto pra trilha? Então, eu era já do mountain bike, né? Comecei na bicicleta em trilhas, né? No mountain bike. Depois eu fiquei só no asfalto, ciclismo. Ciclismo de Aí estrada. comecei a ter a experiência da corrida no asfalto. Uhum. E aí foi onde as histórias se encontram, né? Ele é árbitro de ciclismo, estava no ciclismo. Sim. E a gente, num pedal ali, aleatório, Teresina Campo Maior, ele me convidou para ir para o Desafio Delta, né? Que foi em 2022. 2022, final de 2022. Faltava um mês para essa prova. Faltava menos, Sim. né? Faltava menos. E Foram ele 2 disse desistências que a gente conseguiu. Eu nem tava inscrito É também. verdade. E ele disse assim, o que você acha de ir? E aí a gente, como tava naquela paquera, né? Aham, Topo. sei. Não fazia ideia, né, do que eu ia enfrentar. E aí foi onde eu fiz ali minha primeira experiência na trilha, foi no Desafio Delta. Já entrou solando? Já entrou. Mas fui na distância curta, né? Porque, enfim, mas aí eu acho que eu tinha, né, aquele cardio ali do ciclismo e da corrida de asfalto. Então eu fui de boa. E daí, depois disso, eu me apaixonei pela corrida direto na natureza, né? Sim. Em terrenos diferentes. É uma experiência totalmente diferente. Então, Massa. foi assim Perfeito, que eu comecei perfeito, nas trilhas. Pode continuar, Ernesto. Vai lá. Bom, Você perguntou da Essa- história da trilha. disso, que ela quando ela migrou, né, do ciclismo para as trilhas, né? Foi, pras eu comecei corridas. com o Desafio Delta, depois, aí, uns 2 meses depois, eu participei de 7 Era cidades. o quarto desafio, né? 2023. Isso, E foi quando ele- É Ultra 3D, né? Exatamente. Isso. Tá ali, ó. Organizado por Ó, o quem? Carcará ali do seu lado. Organizado por quem, Exatamente. Ernesto? O Carcará tá aí pra contar a história. Esse passarinho Tem umas 3 aqui, ou 4 histórias com ele. É isso. É. Vamos chegar lá. Vamos lá? É. Vamos lá. E o tênis? Não, ela não contou o dia que ela se perdeu, não. Contou? Contou Sim, eu não. perguntei. Ela não fez. Foi foi- Então, é porque não foi o começo, né? Essa Uhum. história de Ter se perdido? de me perder, foi um negócio assim. E a gente sabe que nas trilhas pode acontecer às vezes, Sim. né? De você sair ali de uma rota, passar correndo e não prestar atenção na sinalização. Então, Sim. são inclusive habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? Quando começa a ter essa experiência de corrida em trilha. Então a gente vem muito bitolado dessa questão da corrida no asfalto, que é só ir, né? Muito Sim. direto. Uhum. Então quando você chega na trilha, às vezes você precisa ainda ter esse hábito. Aham. E aí acho que foi na minha primeira ultramaratona, né? Nossa. Eu me empolguei demais e tal, e aí meio que me perdi ali, rodei um pouquinho Eita, era logo de- uma ultra, Desafio né? de das cachoeiras. quilômetros, né? Rodei um pouquinho a mais. E assim, o mais engraçado é porque eu fui pegar o celular e fiquei conversando com as minhas amigas, né? E contando pra elas que eu tava perdida. Só que quem tá de fora não imagina, né? A pessoa já imagina assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, né? Ou aconteceu. Ou fica achando que pode ser um perigo e tudo mais. Então foi muito engraçado isso, porque elas ficavam me mandando mensagem e eu, não, peraí que eu tô procurando lugar, já não me achei. E aí disso foi um negócio assim que ficou muito interessante, porque quem tava de fora, né, conversando ali comigo, achava que era uma coisa, né, de outro mundo perigoso e tudo mais, mas fazia parte da trilha. Sim. E aí, daí saiu até um aprendizado. Que caso isso. aconteça alguma coisa assim, você tem que evitar esse contato com quem tá lá em casa, né? Com quem tá fora, porque acaba, né, até Causando mal-estar causando e uma mal-estar, preocupação uma desnecessária. preocupação, exatamente. Porque mesmo perdido, você tem como você se achar. Porque é só seguir Isso, as marcações exatamente. e as pegadas. Exatamente, né? Mas- Ou voltar pelo Mas lugar. tem alguém com muita experiência nesse aspecto. Que foi É Bora, verdade. vamos lá. Solano,
o Ernesto como organizador de provas. Sim, Inclusive, sim, eu ia sim. perguntar, essa história da Rose foi o desafio das cachoeiras que você falou, Foi? não? Foi. Foi, É o que foi. você organiza? Isso. Foi lá. Rapaz, esse homem que organiza tudo nessa vida. Aqui tem bagagem. Eu já disse pra As ele que- melhores provas, né? É. Então a gente tá sempre. Não, o Ernesto é fera em organização. Eu já disse pra ele, eu disse, Ernesto, no dia que a gente chamar tudo quanto é atleta de Teresina, não tiver mais, nós vamos entrevistar e nós dois mesmo aqui. Mas tem. É verdade, muita é coisa verdade. pra tem contar. muita bagagem. Ele veio com essa lorota. Mas o Solano é organizador. Tem muita gente para ser entrevistado. É, Inclusive a repetir alguns, né? exatamente. Há necessidade, que tem gente que não consegue Tem só muita com um história. pó de trilha contar Uma tudo. hora e pouco não dá. Mas voltando, então Vamos lá. você é organizador de eventos, como a gente já falou Também. aqui, e a gente já quer pegar esse gancho, né? Como é que você lida com essa parte, eu diria uma parte burocrática da corrida? Sim. Porque tem atleta que é bem obediente, tem atleta que não é. Como é que funciona essa coisa dos cuidados com o atleta para não ter esse tipo de problema? Como é que funciona essa informação? Muito bom. Na realidade. Muito boa pergunta, Isaac. Gerenciamento de crise. Quando eu decidi que eu queria entregar aquela mesma experiência que eu tive, que tenho nas provas que eu já participei, dentro de todas as ultras, todas as trails, todas as provas de corrida de rua, as provas de duatlon, aquilo que eu senti, tanto que eu tive de experiência positiva, como também de conseguir acertar naquilo que para mim faltou naquele momento. Então, dentro desse processo todo, como organizador, eu levo muito um olhar para gerenciamento de crise. E não são provas assim necessariamente minhas com o meu nome, mas grandes provas que já são consolidadas, às vezes estão ali com o meu reforço nessa parte de ter um olhar do atleta dentro do percurso. Então, quando eu transfiro esse olhar clínico do atleta, diferente de quem, por exemplo, vai sinalizar uma prova. Quando a gente trabalha nesse ponto de construção de trilha, quem constrói um percurso, às vezes ele passa, muitas vezes, e aquilo automatiza, aquele caminho automatiza, principalmente por conta de que quem geralmente desenvolve essas habilidades, esse trabalho, tem uma certa memória fotográfica. Então, eu que vejo um mapa, vejo um tracking, faço uma leitura altimétrica, passando uma vez, eu consigo voltar sem precisar de mapa e sem precisar de absolutamente nada. E quando eu trabalho dessa forma específica, geralmente vai uma outra equipe, desenvolve, passa pelo percurso, eu peço uma sinalização com uma antecedência e aí eu entro a primeira vez com um olhar de atleta. Conferência. Exatamente. Se eu estiver correndo nessa prova hoje, o que eu vou olhar? Geralmente eu vou sem mapa. E eu vou conferir o mapa algumas vezes, caso realmente eu me perca. E aí a gente vai ajustando detalhes. Ao mesmo momento que eu passo a primeira vez numa trilha com esse olhar clínico de atleta, eu já vou calculando outras possibilidades de deixar aquilo mais divertido, experiências que eu gostaria de ter, que aquele ambiente oferece. Sim. Aí é onde eu entro com, vamos dizer assim, minha licença poética. Esportiva. E aí Piorar os eu peço autorização, né? Eu digo, ó, posso agora colocar o que vai ser legal? Pode. E aí às vezes sobra o que, por exemplo, aconteceu no Caldeirão ano passado. Tinha 300 metros de percurso com água na altura da cintura. 300 metros. Isso, e logo em seguida uma escada com pelo menos uns 120 degraus, assim, saindo direto da água. Então, é uma coisa que passei e digo, cara, podia, entendeu? Aí eu olho, não, pode, vai ter um bombeiro aqui, vai Sempre ter tem um outro ali, tempero. eu vou ter uma corda que tem aquelas pedras, é uma coisa que ele não espera, Aham. mas que A eu surpresa, vivi e eu gostaria de transferir isso para outra pessoa. Então você é daquela linha, da mesma linha de um amigo meu, que ele é do motocross, mas ele defende aquela ideia, né? Quando é ruim, é bom. E quando é pior, é melhor. Né? Então você gosta de dar uma piorada na coisa. Eu né? carrego um pouco disso, inclusive eu falo bastante, né? Quando eu estou diretamente nessas provas. Fazer com que o atleta ele tenha uma experiência real com o trail run. O trail run ele vai ter algumas origens, e especialmente para mim, na minha construção dentro do trail run, quando a gente para analisar, olha para trás, o que eu já fiz e por que eu gosto daquilo,
Na adolescência eu fiz bastante trekking. A gente aproveitava os trechos de leito de rio seco para passear com os meus primos, meus amigos. Em que região? Em Altos. Em Altos. Sou filho da manga. Abraço pra galera de Altos. Altos Corredores, né? Altos Corredores, Nosso com amigo certeza. Basílio, já vamos puxar, fazer aqui o... Já vamos um fazer break o jabá aqui, aqui ó. pra ele, que Olha é aí, um dos ó. nossos patrocinadores desse episódio. Basílio Variedades. Lá tem tudo, viu? Depois a gente volta com o Basílio aí E com mais esportes, detalhes. material esportivo também. Tem tudo. Basílio Variedades tem tudo. Daqui a pouco a gente vai falar com mais propriedade ainda. Mas Solano, você cresceu então ali no interior de Altos. Exatamente. Também vivenciando na prática isso tudo que futuramente você iria viver profissionalmente. Exatamente. E talvez nem sonhasse, né? E aí, foram todos os processos que foram ligando, né? Essa paixão por natureza, de banhar em rio, de sair para fazer caminhada, tipo, no avulso mesmo. Mochilinha nas Raiz, costas, Raiz. comprava ali um atalaia, Pois botava então, no pé. eu ia tocar nesse assunto do atalaia. Gente, Entendeu? eu não sei o que é tal. Mas- A praia. vai A se praia. perder. Ele já tá puxando. Ele já tá puxando eu o citei- próximo assunto. Eu citei outro atalaia, já eu Ele explico. adiantou alguns paces aqui. É. Mas eu queria ainda saber dele, dentro desse contexto aí das provas, se já aconteceu em alguma prova tua de algum atleta se perder, porque Sim. até no asfalto, Ou acaba você abandonar. erra percurso, né? Em relação das provas que estavam sobre Ou minha você mesmo, já se perdeu coordenação, alguma vez? já aconteceu também. Mas olha só, em questão de se perder, uma parte do gerenciamento de crise que a gente coloca dentro desse processo, que é você coordenar um evento, é você ter dentro do seu raio de comando sempre uma forma de assistenciar. E acontece. Sim. E dentro dessas possibilidades, já aconteceu uma prova que a esposa do rapaz chegou para mim, meu marido tá perdido Meu Deus. e ele tá aqui, ele me falou que tá próximo de uma pista de pouso, que a pessoa nem sabia que existia um... Ali nas imediações. Exatamente, eu digo, não, quilômetro 23, ele pegou o percurso errado, ele tá completando o percurso maior da prova. E você já sabia. Ele tá inscrito em quase... Não, no menor, eu digo, não, ele vai andar mais 3 quilômetros e vai encontrar um bombeiro, mande a mensagem para ele. A mensagem chegou. Ele chegou no ponto que a gente precisava. Às vezes nesse raio, mas também com uma equipe bem treinada, com pessoas que você consegue capacitar com um pensamento próximo do seu, de ter liberdade e autonomia de tomar decisões. Dentro desse processo a gente consegue cobrir todo esse raio e gerenciar a crise o mais rápido possível. Obviamente a gente planeja tudo com antecedência, mas também a gente mapeia muito bem todos os processos que vão fazer com que a gente entregue a experiência, mas também consiga socorrer quando a pessoa não conseguir atingir ali o que precisa. Precisou de um diretor de prova, já sabe, seja ciclismo, natação, corrida, arbitragem, excursão do pra ciclismo. lua, viu? Tudo isso aí pode contar com Seria ele. interessante. O papo tá maravilhoso, de muito crescimento, mas vamos fazer o nosso primeiro break comercial, afinal de contas, sem os nossos patrocinadores, não seria possível estarmos aqui. Então, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Checkmate é o primeiro e maior restaurante com jogos de mesa modernos no Piauí. Jogos perfeitos para você levar sua família e amigos e terem uma noite super divertida. Eu conheço o Checkmate, gosto demais, mas diz pra gente, Ernesto, quais os dias que funcionam e os horários lá, você sabe? De quarta a domingo, a partir das 18 horas até as 23 horas. Restaurante com comidas onde você se diverte, joga e come. Maravilha, Checkmate. Checkmate. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço pro nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E Porto Imobiliária,
ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem Fortalecido. Exatamente. Tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria. Voltamos, foi rapidinho e já vou passar pro Ernesto pra gente continuar uma história porque é muito legal. Voltando para Atalaia, Vamos saber como é aqui. que foi essa história de abandono? Você já abandonou uma prova? Assim, eu vou colocar o contexto aqui, né, do é Atalaia. importante. No trekking, o Atalaia é aquele coturno militar do exército que usa aqui no Piauí, que é o mesmo nome da praia, que foi em uma prova de praia que no quilômetro 4 eu disse, isso aqui não vai rolar. Ilha Grande, Sim. 50 quilômetros. Ilha Foi Grande de Santa Isabel. Foi, na Não? Ilha Grande, dentro do desafio Delta do Ah, tá. Parnaíba. Foi Delta Ilha do Grande e Parnaíba. Canárias. Pronto, isso. Então, dentro dessa prova, fiz meu aquecimento lindo e maravilhosamente. O organizador já havia alertado que seriam as areias mais fofas que a gente enfrentaria em toda a vida. E eu, Coisa como, fofa, eu, como, ouvir isso. eu como um atleta, assim, fora de espectro, né? Porque, assim, eu luto para me manter dentro desse processo. Meu biotipo, força, não seria o que seria o ideal para um ultramaratonista, mas eu consegui encontrar um caminho para isso. Sim. E aí ele falou que teríamos aproximadamente 10 quilômetros de areia super fofa, mais alguns quilômetros, ao total seriam 18. E quando chegou no quilômetro 4, eu disse, não, vou ficar por aqui, vou esperar minha esposa passar e vou dizer, vai, vou torcer por ela. Mas foi insistindo mais um pouquinho nessa trilha, nessa prova, que foi 2022. Foi a prova que eu estive junto com a Rosa, então eu não poderia, né, Isaac? Não podia dar mole, não. Não, tinha que tinha que- mostrar que né? era um caba duro, caba coisado. E aí consegui impressionar. sobreviver esses primeiros 10 quilômetros até que eu cheguei numa das experiências mais legais que eu tive, que foram 22 quilômetros de praia deserta. Isso foi uma coisa tamanha absurda e dentro de todas as provas de ultra que eu já corri, eu passo muito tempo sozinho. Minha performance não é a máxima para eu estar acompanhando os primeiros da ponta, Humildade. como também humildade. não é a mínima para eu conseguir ficar com um grupinho ali. Eu sempre fico perdido aqui naquele meio. E aí eu andei 10 quilômetros, eu digo, quer saber de uma coisa? Aí eu tirei minha mochila, tirei os meus tênis e eu fui tomar um banho. De mar, parei, eu digo, ok, se passar algum helicóptero aqui, algum quadriciclo, eu vejo o que dá pra resolver. Eu fiquei 5 ou 10 minutos ali. Mas você abandonou. Não. Ah, esse Não era o abandonou. raciocínio. Tá explicado, ele não abandonou, só- ele, Ele quase. pretendia abandonar. Foi um sabor abandonado. E a esposa, Aí eu né, cheguei. aquela energia que ele esperava. Na verdade, Né? assim, eles tinham largado na frente. E aí, esses primeiros 4 quilômetros de areia fofa realmente eram muito difíceis lá na ilha. Isso era a divisão onde a gente iria se E aí, separar. que foi quando ele ficou naquela, isso aqui não vai dar pra mim hoje, tô pesado, não vai dar, tô sentindo minhas pernas sem desenvolver e tudo mais. Só que aí ele ficou naquela, né? Eita, ela tá vindo, porque a gente largou depois, tava no Vou dar uma percurso de menor. cavalheiro. Não, vou esperar ela, né, e Vou tal. avisar que tá tudo bem. Só que ela que pode seguir. nisso, né, a gente sabe que acontece. E entra muito essa parte mental de você muitas vezes estar diante de uma situação difícil e vira aquela primeira tendência, né, esse primeiro pensamento de não vou dar conta, vou desistir. Mas é ali que você consegue se conectar, por exemplo, com coisas importantes, né? Nossa, eu vim aqui para viver essa experiência. Quando eu vou ter uma outra oportunidade de estar aqui de novo, talvez com ela, né? Porque eu estava vindo atrás. Então, até acho que eu cheguei a gente chegou a se encontrar, né? Depois desse... Visualmente. Nesse não. Deixa eu Não, ver. né? Nesse não. Acho que você só me Não. falou no final, né? Que Foi. tinha sentido essa dificuldade.
E Eu aí... cheguei, ela já tava banhada, já tinha trocado de roupa. Ah, mas você tava- fez... Mas ele foi na ultra. Cheirosinha ali Você esperando. fez quantos Eu quilômetros acho que eu nesse- fiz o menor, A o média- 15. Sim, sim. né? O menor sempre é isso. 15, É, 17, alguma coisa. Aí lá naquele quilômetro 40, parei, tomei um banho, fiquei uns 10 minutos lá. Não apareceu ninguém. Eu digo, eu vou ter que Isso terminar. É isso, né? E aí faltava só mais 10 quilômetros, foi super tranquilo. Depois Só? tinha um cenário incrível que era um mangue. Que eu acho que é isso que faz a mágica, né, da trail run também. É. As mudanças de cenário, as mudanças de estímulo, né, essas percepções diferentes. Uma hora você tá numa areia super fofa, daqui a pouco você tá numa areia plana já com mar, com árvores, com visões diferentes. Então, esses estímulos entram, inclusive, nessa parte psicológica, né, de você saber ressignificar, se reconectar e não desistir. Perfeito. Eu queria Porque é fazer o um que faz a adendo, diferença. Folha, Sim. em relação ao que ela está falando, é que às vezes você chega e diz assim, olha, 10 quilômetros de carro, você acha longe, difícil, trabalhoso. Mas quando você está numa trilha, 10 quilômetros, é bem aí. Exato. Vai, continua. São E estímulos eu acho que diferentes. esse ponto que o Ernesto está falando, por que esses 10 quilômetros, né? A gente acha que são... é bem pertinho, é bem aí. Porque tem o lado de curtir a Sim. trilha. Isso. Não vamos falar nomes, porque nomes fazem fuxico, né? Mas assim, eu conheço atletas que fazem provas belíssimas, como as nossas provas do Delta, da Capivara, Matões, é uma prova Sim. linda também. As provas que o Ernesto faz, né, nas 7 Sim. cidades, mas não curtem a prova. Não curtem. É pódio. Você pergunta, você viu que cachoeira linda? Não vi porque eu estava preocupado com o pódio. Tá errado? Não. Cada um é cada um. E a gente respeita isso. Mas quando você faz uma prova dessa, curtindo aquilo que foi preparado para você curtir, né? Lugares que nem turista vai. Exatamente. Nem turista Exatamente. pisou lá. E você tem o privilégio de estar lá. É uma conexão Um dos também Eu com sempre, Deus. eu com sempre o penso espiritual. isso, Isaac, Sim. assim, porque quando que eu ia ter a oportunidade, gente, de estar no topo daquele serra. talhado ali de uma serra lá em Matões? Nunca que eu ia estar lá. E com todo o suporte. No meio de técnico uma também. cachoeira, chegando ali em Batalha, né? Que foi aquela Não, nossa... é Novo Batalha Santo não, Novo Antônio. Santo Santo Antônio. Antônio e Logo tudo. após Altos Corredores. Então, são lugares que você não acessa de forma tão simples. Aham. Então, experienciar a trail run é realmente estar em lugares diferentes. Então, várias vezes eu já tive esse pensamento. Tem até uns vídeos assim que eu já fiz, dizendo assim, vim num cantinho da casa do papai, que em outros Aham. momentos eu não viria. Exatamente. Porque é disso. Mas essa questão do pódio, eu não vou mentir. Eu gosto muito também, né? Eu sou competitiva, eu gosto de experienciar tanto o percurso como também me desafiar. Então eu acho que são formas diferentes mesmo, E né? de administrar os dois. Exato. Né? Você consegue administrar os dois. De curtir ali a experiência com objetivos às vezes diferentes. Às vezes você vai bem focado numa meta, outras vezes você vai para experienciar ali. Então é realmente questão de momento. Quando você ressignifica esses processos, por exemplo, estava falando aqui dos últimos 10 quilômetros, né? Sim. Passei por um mangue morto que uns álbuns mais incríveis que eu tenho. Uma das fotos mais memoráveis que eu tenho de uma prova. E isso foi um gatilho desde o início para eu, por exemplo, estar na ultramaratona. De caramba. Um gatilho Eu positivo. fui, digamos assim. exatamente, Sim, eu sim. estive em uma prova que a primeira foi aquele último desafio 7 cidades que a maior distância foram 35 quilômetros. Foi o terceiro. Isso. Eu estive nessa prova, eu corri a menor distância, as minhas fotos não saíram legais, não foi aquilo que eu tinha pensado. E vi depois um colega que tinha bastante foto para eu quer saber de uma coisa, eu vou correr a maior distância. Nem que seja para me voltar com um álbum de fotos para mim. Quando eu comecei, ele me dizia isso. Não, você tem que fazer a maior distância, porque é onde você vai ter mais fotos. Onde Meu, você vai esquece passar em esse mais negócio lugares. de pódio, esquece esse Eu- negócio de chegar na frente. Quem chega na frente quase que não consegue tirar eu tenho uma foto. patroa em casa. Entendeu? Eu tenho uma patroa em casa que ela diz assim: eu vou para o percurso maior, porque eu vou ter a oportunidade
de conhecer mais lugares. Exatamente. Aí Isso. outra forma de ressignificar, caramba, vai passear, cara, vai ver o que tem lá, passear, isso. vai sentir essa experiência. Qual outra oportunidade você tem na vida de passar num local que no máximo 150 pessoas vão passar? Conta essa história, traz essa história pra você, conta isso, faz um legado. E assim, outra coisa também, a gente tinha um roteiro, mas pra que roteiro? Com tantas histórias boas. Bastante E aí aqui a gente está conversando com alguém que é professor, né? Sim, Dentro sim, de sim. escola, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E com a Rose que trabalha com saúde mental, né? E aí eu queria aproveitar esse contexto e perguntar, claro que nós já falamos isso, nós respeitamos quem corre só para pódio, Sim, não sim. há erro nisso. E respeitamos quem corre só por fotos. Respeitamos quem corre só porque quer tomar banho naquela cachoeira que nunca imaginou. Beleza. Mas você, como psicóloga, você aconselharia qualquer atleta que está nos ouvindo, ou qualquer pessoa que nem é atleta ainda, mas um dia pode estar numa trilha, você aconselharia a pessoa a se desafiar, a perceber esses fatores naturais quando ela estiver num percurso? É saudável se conectar com a natureza, observar o beija-flor que está passando, observar o Momento colorido. presente. Você recomendaria isso? Hoje a gente vive dias de uma sociedade que nos cobra tantos resultados, tantas buscas, que às vezes a gente esquece da nossa essência. E nós somos Fiquei emocionado seres agora. E chorar, cara. animais, seres subjetivos, seres emocionais. Por mais que a gente tente se convencer que somos racionais, mas não somos. Então, o que nos move, o que nos desenvolve, basicamente, são as experiências que a gente vive através dos nossos sentidos. Com base no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço, no que eu experimento, no movimento. Então, claro, para todas as pessoas, eu sempre tento despertar isso. A sua saúde, o seu bem-estar e o seu sentido de vida, ele vai começar a partir das experiências que você vive através do seu corpo, seja ele em que ambiente for. E o esporte é a ferramenta perfeita para isso, em qualquer fase da vida. Com o esporte, você consegue tanto desenvolver saúde física, como fomentar e melhorar a sua saúde mental, qualidade de vida. No nosso último dia de vida, a gente não vai lembrar dos carros, do dinheiro que a gente acumulou, a gente vai sempre lembrar das experiências que nós vivemos e dos contatos que nós tivemos na nossa vida. Perfeito. Então, se a gente quiser encurtar esse caminho, o esporte é uma ferramenta que é extremamente poderosa. Então, sim, eu sinto isso, né? Eu senti na minha vida e foi por isso que eu fiz, inclusive, essa transição, Isaac. Eu sempre trabalhei com a doença mental de forma específica e nesse momento em que eu experienciei o esporte na minha vida como uma forma de trazer mais saúde para mim, eu percebi que eu poderia, em vez de só reabilitar, promover. E foi por isso que eu fui para a psicologia do esporte. Porque eu vi que a gente pode, antes de precisar só tratar a doença, a gente pode prevenir. A gente pode fomentar nas pessoas essa busca. E o esporte é um caminho, uma ferramenta extremamente valiosa para isso. Muito bem. Quando Rapaz, eu fiquei emocionado completando, porque eu chorei. Só que quando eu Segurando. falo, É. quando eu falo, né, de entregar uma experiência real com o Trail Run, é isso. É sobre mentalidade. Hoje a gente vive num mundo muito acelerado. A gente vive processos diários onde a saúde mental ela é deixada de lado. E as nossas memórias, que é as coisas que nós vamos carregar até o último dia da nossa vida, são coisas que estão atreladas a emoções, sendo emoções boas ou emoções ruins. E o esporte ele traz essa oportunidade da gente plantar tanto boas emoções como boas experiências que vamos carregar como aprendizado. Esse processo é um processo diário, é um processo contínuo que ele tanto lhe alimenta como ele cuida. Hoje, as pessoas elas não estão felizes porque elas têm a incapacidade de ressignificar o que elas já têm, onde elas já chegaram. E colocam felicidade só como objeto que elas precisam alcançar, que às vezes não está em desacordo com a realidade.
A partir do momento que eu tô numa trilha, que eu tô numa ultramaratona, que eu digo, cara, eu vou chegar, eu vou passar por essas pedras, que eu trago a minha consciência para o meu momento presente, tudo aquilo vai ser plantado, aprendizados vão vir à tona, projetos vão vir à tona. Foi no final de uma trilha que vocês decidiram construir tudo isso. É verdade. Entendeu? Isso. Então, o exercício físico, a atividade física, o momento presente, o contato com a natureza, isso traz uma clareza mental enorme, enorme, que a gente tem. E em forma desse podcast, em forma de competições, em forma de um story numa rede social, a gente tenta transferir isso para outra pessoa. Em uma forma onde ela também busque essa experiência e ela tenha aquilo de forma individualizada, que ela conte a sua própria história. É Meu isso aí. Deus. Eu ia falar isso, Ernesto. Enquanto você me ajuda aqui a voltar pro roteiro, me ajuda. Aqui é o seguinte, aqui nós temos duas personalidades diferentes. Eu sou doido, ele é o centrado aqui. Então, enquanto o Ernesto me É o ajuda, doido duplo. Ernesto já vê aí o que nós vamos perguntar daqui a pouco, nós tá? vamos- Mas nós eu vamos- queria já saber tem uma pergunta. eu queria pontuar uma coisinha que me veio à mente aqui, Ou não? que é tanto pro Ernesto, né, que organiza eventos como para você também, como para Rose. Quando a gente vai para essas provas de trilha, a experiência é totalmente diferente de correr aqui no asfalto. Tem árvores, beleza, mas tem muita buzina, tem muito carro, tem muita fumaça, tem muita coisa, enfim. Aí onde é que eu quero chegar? A beleza de você estar numa trilha e passar por uma comunidade, Sim. né? Como a gente faz quando passa por Matões, quando passa pelo Delta. Eu me lembro de um dos finais dos Deltas que eu fiz, que a gente passou numa casa onde os moradores encheram um tambor d'água por conta deles. Sim. E eles ofereciam pra gente a mangueira ligada. Pode tomar banho aqui, pode tomar aqui. O Luciano não foi lá perguntar se podia ligar a mangueira. Mas essa troca é interessante com a natureza, mas também com as pessoas. Com Exatamente. certeza. Então isso é gratificante. Eu queria ouvir você. Quando você faz seus eventos, suas trilhas, seus percursos, você se preocupa com isso também? Não, né? mas, por exemplo, na ultramaratona, a Ultra 3D, né, essa última agora, em 2026, duas comunidades se ofereceram para ajudar os atletas. Legal, Inclusive, teve uma que participou ativamente, que foi, acho que, o último corte, né, que tem os pontos de corte, acho que o último ponto de corte dos 160 quilômetros, que foi faltando 22 quilômetros, que foi a parte mais difícil da prova, foi o final, né? Você perdeu, inclusive. Perdi. Peguei falta nessa, mas na próxima eu vou. Pegou. Cobrança Mas aí vamos ao lá, vivo. vamos dar continuidade, eu acho importante. Eu acho que você deve até falar um pouquinho sobre isso com a próxima pergunta, que é sobre o desafio vertical. Sim, E sim, aí sim. você fala sobre essa parte da organização. Ah, certo. Ó, desafio vertical. O desafio vertical do meu amigo Edilberto, que ele também é comissário de ciclismo, é árbitro de ciclismo, faz parte de um campeonato dele que se chama Desafio Vertical, tanto para ciclismo MTB como para trail run. Sim. E ele já tem isso na sua essência. O local onde é realizado ali, naquela área de serra, no meio do Ceará, ali embaixo ali de Fortaleza, é um dos cenários incríveis e oferece várias experiências diferentes. É interessante que às vezes você está do lado de uma serra, 8 da manhã, e você está sentindo um calor infernal, como se fosse meio-dia, porque não tem vento, e de repente você já sobe o topo, você está do outro lado da serra, é 11 da manhã e está um frio, como se você tivesse acabado de acordar na madrugada. Então, Meu Deus. são várias sensações diferentes. Nessa prova de interessante, ela foi bastante sofrida nesse ponto. A minha pior experiência. Ela foi bastante sofrida nesse ponto. Eu estava no quilômetro 37. Com a seriedade que Era ela dá. aquilo que eu amava, tá dentro de montanha, acompanhando descida de água da chuva. Não era um caminho, não era uma trilha de mateiro, não era uma trilha de bicho, era uma trilha de acidente geográfico. Isso Sim. para mim é perfeito. Eu caí, torci o pé, mesmo no valendo, Meu Deus. no valendo. Me arrastei por 5 quilômetros. Literalmente me arrastei por 5 quilômetros Não fraturou. até chegar quase, chegou muito próximo, até chegar no quilômetro 42. E aí eu encontrei outro colega que faz parte dessa organização, que é o meu amigo Jimmy, que inclusive foi quem deu carona pra gente lá no dia. E aí eu
tava prestes a abandonar a prova. Me lesionei feio. Eu tava num local onde tinha suporte, carro, médico para poder levar. E aí chega aquele amigo, não, Solano, tá bem pertinho aí, ó. Só falta agora 8 quilômetros. Só. Só 8. Só que eu não sabia que esses 8 quilômetros se tratavam de uma única subida para poder voltar para Palmácia. E eu fui. Serra do Bom Gosto. Nossa, não deu só 8, deu 10 no final das contas. E depois eu digo, irmão, quero ver esse gráfico altimétrico. Porque eles divulgaram isso com 2.700 e alguma coisa de altimetria. E aqui a gente faz uma leitura de altimetria acumulada. E aí eu tinha esquecido que a galera do ciclismo não calcula altimetria acumulada, calcula ganho. E o Edilberto é do ciclismo. Então não deu 2.700 na leitura que a gente costuma fazer, deu quase 5.000. Entendeu? Então era uma outra perspectiva, foi uma outra experiência. Eu me senti enganada. Você nisso. chegar até o final, 9 horas de prova, me Você arrastando ganhou um por bônus. 10 quilômetros. Ganhei. E naquele ponto foi até interessante dos momentos engraçados, porque quando você larga numa ultramaratona, você consegue contar a quantidade de pessoas que tem ali. O público é bem reduzido. Principalmente os da minha categoria, que ali é a primeira categoria. E dentro desse processo, eu já tinha calculado que eu seria pelo menos o 25º atleta geral dessa prova, conhecendo quem estava lá. Uma das coisas que me motivaram ali foi o Jimmy falar, Solano, vai lá, tu é o 11º. Eu digo, caramba, passou mais gente, eu nem vi. Ele, não, geral. Eu digo, cadê fulano? Não, já foi embora. Cadê fulano? Não, já foi embora. Cadê fulano? Já foi embora. O fato da gente perceber que é capaz de completar certos desafios e tá acima de muitas outras pessoas que a gente se espelha e dentro de uma porcentagem extremamente mínima de pessoas que conseguem apenas concluir, vale mais do que qualquer pódio que a gente leva, mais do que qualquer certificado. E eu carrego muito isso comigo, porque desde a minha primeira ultramaratona até as últimas, às vezes o meu objetivo principal é concluir aquilo, é viver aquela experiência. E o certo é que a maior parte dos troféus em corrida que eu tenho são de ultramaratonas. Porque dentro desse processo de se desenvolver um ultramaratonista, completar uma distância com um certo ganho de altimetria e várias dificuldades, é que você precisa de muito, muito tempo. E eu estudei muito para poder conseguir fazer isso na metade do tempo que precisava. Sim. Precisava de pelo menos 10 anos me consolidar atleta para eu poder entrar nas outras maratonas e fazer aquilo com segurança. E foi diferente. Eu disse, eu vou estudar, vou fazer isso antes da minha primeira meia, antes da minha primeira maratona. E aí foi o segundo desafio Delta do Parnaíba, foi minha primeira ultramaratona, sendo que a distância anterior, oficialmente, eu tinha corrido apenas 15 quilômetros na Tabuco Trail Run. Então eu pulei do 15 para o 47. E o Tabuco pense numa prova Me disseram lá, irmão, se depois daqui tu não desistir de correr, tu vai correr pro resto da vida. Eu acho que aconteceu essa segunda parte. Sim, também. Olha, eu pergunto muita coisa, primeiro porque eu não vou perder a oportunidade de estar do lado de tantos gigantes e aprender. Não posso perder essa oportunidade. Mas quando vocês falam, né, eu vou e eu preciso me conhecer. O atleta se conhece treinando e se preparando antes, né? Então, para quem está assistindo, essa dica é importante. Você pode conseguir tudo que todo mundo aqui já conseguiu. Com certeza. Preciso treinar. Exatamente. O corpo, a mente, né? Enfim, é uma série de coisas, é muita coisa, mas nós vamos dar uma paradinha rápida. Eu já tô com uma pergunta na agulha aqui para nossa amiga Rose, mas nós vamos dar uma parada rápida para mais um break comercial. Daqui a pouco a gente volta. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto!
Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E, Porto Imobiliária ao seu dispor. e aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né? O nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E Tem. ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Pensou em comprar uma cama, o Paraíba tem. Quer uma roupa, o Paraíba tem. Pensou em várias coisas de uma casa, o Paraíba tem. E o melhor, preço bom, o Paraíba tem. Obrigado, Armazém Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. Queremos agradecer também ao nosso parceiro que é lá de Altos, Piauí, Basílio Variedades. Tecnologia e acessório para celulares, como capinhas, carregadores, fones de ouvido, além de presentes e variedades em geral. Show de bola! Rapaz, e se você quiser saber mais detalhes, siga o Basílio no Instagram, @lojasbasilio.variedades.oficial. Valeu, Basílio! Voltamos e eu já tô com aquela perguntinha aqui na agulha. Mas antes da pergunta, deixa eu contextualizar aqui. Quem já fez a prova do Delta, ou qualquer prova de trail, já se encontrou. Já teve gente que se encontrou com onça, já teve gente que se encontrou com atleta perdido, já teve gente que se encontrou com um monte de coisa. Mas a Rose vai contar pra gente uma história aqui inusitada. E como diz o organizador da prova, né? Com aquela sensação, né? Aquela coisa inusitada. Rose, qual foi a prova? Como foi? Conta pra gente. Gente, eu já passei vários perrengues, né, em trilhas, assim. Que muita gente já deve ter passado situações parecidas. Mas, especificamente, sempre quando alguém me pergunta, eu tenho essa, assim, que foi muito marcante. Porque eu tava... Não sei que ano, gente. Eu já fiz essas provas várias vezes, mas... A prova do Delta Sim. é uma prova que eu gosto muito, porque eu me sinto muito bem correndo em areia, apesar do sofrimento. Sim. Então, é um negócio até que a gente tem, né? A característica do trail runner é muito disso. Ele gosta do desafio, porque eu tenho também aquela máxima de que algumas coisas que são ruins de viver são muito boas de contar. Então, Sim. na trilha, a gente consegue ter muita história para contar depois de muito sofrimento, né? Então, essa prova específica, foi a minha primeira média distância. Eu sempre tinha feito só as curtas. E aí, eu tava no percurso do 32. Sim. A primeira parte, bem pouco, né? A primeira parte foi as dunas. Então, as dunas, elas foram a parte mais difícil ali do começo. A gente já tinha estudado o mapa, tinha estudado o percurso, feito estratégias de prova, né? Então, vou fazer as dunas em X tempo, X ritmo. Depois vou chegar no estradão e aí vou chinelar para ganhar tempo. Só que a gente esquece de combinar, né? Com várias outras variáveis ali. E, gente, quando eu cheguei nesse estradão, eu comecei a atacar uma cãibra aqui na coxa, aqui por dentro, interno. Eu tinha subido e descido duna, inventei desse negócio de tirar tênis e botar tênis, que é um negócio que não dá certo. Tem que ter habilidade pra isso. Então eu baixava pra calçar o tênis, baixava pra tirar o tênis, nesse negócio e tudo. Eu acho que sobrecarregou aqui. Quando eu cheguei no estradão que eu fui correr, cadê força, né? Então comecei a sentir essa cãibrazinha e aí a hora que vem todos os pedidos de socorro. Meu Deus, me ajuda. Me faz chegar, eu ainda tô na metade da prova. Eu sei que aí, depois desse estradão, atravessando a PI, tinha uma duna para acessar a Praia do Arrombado. Beleza? Gente, quando eu dei o primeiro A passo... gente que riu aqui nos bastidores. Quando eu dei Eu o sei, eu tô primeiro rindo agora. passo pra chegar nessa duna, a minha perna travou. Olha ele fazendo, ó. Porque eu pessoa contei desceu. pra ele. A minha perna travou de um jeito que eu não conseguia subir. Então, eu dava um passo e descia. Eu dava um passo e descia. Não ia minha perna. Aí começa a bater aquele desespero. Sol e tal. Não, eu quero terminar essa prova. Não posso desistir.
eu olhei pra cima. Isaac, Ernesto. Quando eu olhei pra cima da duna, tinha um jumento. Você não pediu assim alguém para poder conversar com você? Eu olhei pra cima, tinha esse jumento. Eu olhei pra aquele mundo de areia, a minha perna travada doendo. Eu simplesmente comecei a... Me ajuda a subir. Conversando Ela disse que o jumento sentiu pena dela. Conversando com o jumento. Olhava assim pra... Gente, eu tenho nítido essa cena. Porque o jumento olhava assim pra baixo e eu na ponta da duna tentando subir, escorregando. E aquele negócio pareceu assim, minutos infinitos, né? E eu conversando, me ajuda, eu preciso subir. E aquele negócio, eu sei que foi assim. Não sei como foi, mas aí eu comecei a contornar. Como eu não conseguia subir assim, de frente, eu comecei a contornar a duna, caminhando. E até que eu cheguei lá em cima e o jumento realmente estava. Não era uma miragem. Que Era às um vezes a staff gente da tá- prova que estava de jumento, viu? Não era uma tinha- visão. Tinha um Os staff. staffs Isso. tava cavalgando, digamos, Exatamente. com o jumento. É Isso. porque eu acho que era pra eles Meu acessarem, eles Sim, iam, né? alguns vão No a animal. cavalo, né? Exato. Meu Deus. Só que o staff tava, tipo, Do outro atrás, na lado da- bandeira, da né? duna. E o jumento, eu só vi o Quem jumento. deu assistência, primeiramente, foi o jumento. Foi assistência Aí eu- psicológica, E- apoio moral. E eu fiquei imaginando o que uma trilha dessa não faz com uma pessoa que é psicóloga e trabalha com saúde mental. A pessoa delira a ponto de desabafar para um jumento, né? Com certeza. Mas olha, acontece. são momentos de superação. São. Tanto é que Essa depois prova disso... foi animal. Foi literalmente. Tanto é que depois disso que eu passei tudo, que eu cheguei na praia, foi uma sensação assim de gratidão o tempo inteiro, de que eu ia conseguir terminar, porque a parte mais difícil eu tinha superado, né? E assim, entrou pro hall das histórias ruins de viver, mas muito boas de contar. Tanto é que eu tô aqui contando Muito hoje. Então, pode trilha, histórias histórias De alegres, divertidas e de superação. Olha o exemplo. Trail é isso. É realmente a gente desenvolver essa habilidade, né? Pra vida. Isso, É isso aí. perfeito. Vamos lá, continuar. Vamos agora para voltar aqui ao Cadê ele tem histórias de Anderson. superação? Wanderson. Não, vamos deixar mesmo fazer uma solando que é mais Vai fácil. por aí. Vamos fazer uma fica mais enquete fácil. então, né? Rapaz, a mãe do menino já disse. Comente qual o nome do Solano. Você sabe meu nome? É, vai ser com Sim. som de U, vai ser com som de V. Bom, né? você participou de uma backyard aqui no Isso. Piauí, né? Uhum. E aí, como é que foi essa corrida? Eu tava... Só um instante. Só mostrar aqui um troféu. Pode mostrar. Ó, tem Nossa, ele tem aí, que ó. O meu tá lá guardadinho, Aqui a tá gente bonito. mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Se for peçonhenta. Não, tô brincando. Essa prova aí que foi seu treino pros 130? Foi o meu treino para o Carcará. É, Eu tava na minha planilha um treino bem mais longo, foi pra esse Não daí. fazia Essa ideia. aqui é o Ele Carcará. treinava 130 quilômetros. visualizando esse Eu troféu. não fazia ideia do que fazer, né? De como conduzir esse treino. Geralmente a gente dava voltas, né? Inclusive a gente pode bater outro papo sobre isso aí, porque eu cheguei a fazer 40 quilômetros em voltas. De 400 metros, 300 metros, em volta de um quarteirão. E esses treinos são exaustivos porque você tem que ter o controle de tudo. A backyard seria perfeito para mim, porque 6,7 quilômetros, voltas controladas em 1 hora, um ponto de hidratação, eu com minha mochila, minha comida, perfeito, né? E aí eu cheguei ali mais ou menos já pelo quilômetro 50, acredito que já estava se aproximando do quilômetro 50, já era meio que para a parte da tarde dessa prova. Sim. E tinha um posto de hidratação dentro da trilha, onde só os atletas tinham acesso, mas próximo de um estradão, né? Era uma térmicazinha com água. Só um adendo. Essa prova é quem fica na prova por mais tempo, Exatamente. né? Dando mais Aham. voltas. É. Só um adendo, Isso. tá? Aí é O modelo... É pra ver quem resiste Exatamente, mais. exatamente. né? Principalmente é bom essas informações são importantes para quem está assistindo e não é, né, desse universo, mas um dia será. Amém? Amém. Amém. Venha. Formato backyard é como se fosse o Resta 1, entendeu? A É, cada hora você tem uma largada para 6,7 km. Se você chegar dentro dessa janela, ok, você faz a próxima volta. Se você estourar o tempo, você é eliminado, você vai lá, arrisca seu nome
e aí registra quantas voltas você deu, quantos quilômetros. Eu já por volta ali do quilômetro 50, já estava decidido que eu queria mais voltas. Nesse dia eu queria fazer 12 voltas. E, pô, preciso ir até lá. Já não tava mais com paciência, assim, para estar carregando a mochila, as coisas. Já tinha tomado banho 2 vezes, porque a gente calcula até isso, né? Chega com tempo de antecedência, toma porque um você banho, tem troca de Teve um roupa. tempo minutos. pra largar. Tipo, faz em 40 minutos, sobrou 20. Vou resolver o que precisa, vou comer. E aí, por volta ali do quilômetro 50, quando eu cheguei no local onde tinha a térmica, que sempre eu pegava água, eu preciso me hidratar mais que o normal, a térmica não tava lá. Entendeu? Realmente, algumas pessoas passaram, roubaram, derramaram tudo que estava no chão, e aí já estava em bastante tempo avançado da prova. A organização não conseguiu repor aquilo no lugar. Mas essa térmica ficava onde? Ela ponto de ficava no apoio? 3.5, exatamente dentro do single track, dentro da trilha. Mas Era um perto de acesso estradão, que perto né? de um Não, mas estradão. não tinha ninguém, não fica ninguém? Não é um- fica não ninguém. É um ponto de apoio onde Não, você... não, era coisa dele, né? Essa Então pode questão ter sido ocorreu também lá no Desafio das Cachoeiras? Não, esse é um perrengue que eu tive, por quê? Porque a partir do quilômetro 50 até o quilômetro 80 eu tive que fazer minha hidratação a cada 7 quilômetros. Porque a gente não podia levar garrafinha também Pra trilha. pra trilha. Sim. Entendeu? Então foi mais ou menos a parte final da prova. Nesse dia eu completei 12 horas de prova, 80 quilômetros. Foi um desafio a mais. Muito bem. Porque geralmente você está mais desidratado, você precisa se hidratar mais, e aí as condições surgem o dobro de adversidade. Então você tem que estar muito preparado mentalmente para esse processo. E como é que você fez? Porque você, sem a sua térmica, precisando se hidratar, como é que você... Nesse caso, garrafinha na mão, e aí já serviu de aprendizado para anos depois conseguir contornar outro perrengue parecido. Aí, Tinha onde repor essa água? tinha, Em pontos, na nos pontos- chegada. Na Na chegada. Ah, tá. Entendi. Porque sempre a gente passa pela chegada. Ok. Anos depois, na ultra das Das cachoeiras, Isso. eu tava ali, pô, tranquilo, o pace tá maravilhoso. Nossa, eu tô leve, né? Deu 5 quilômetros. Nossa, não é? Tô leve. 5 e 11 de ritmo. Eu digo, vou diminuir aqui, eu tô emocionado. Né? Meu reservatório de água, ele tinha estourado. Por isso Eu- que tava Eu leve, não sem percebi. peso. E geralmente eu carrego 2 litros de água, são 2 quilos extra no corpo. É. E aí eu digo, eita. E todo agora? molhado de suor, não E ia ter agora? como perceber. Não, se o que tava escorrendo inverno, era prova água. realizada no inverno, a gente já É. tinha passado por singles que Era bem a gente úmida ficava lá. bem úmido, então às vezes nem percebia. A gente foi derramando aos Inclusive, poucos. rios, né? Que Exatamente. Foi, a prova, teve água, descer de rios. teve. a prova você tinha que atravessar rio. Então, Maravilhoso. Rio raso, né? para quem corre corrida de montanha, que precisa carregar suprimentos, é um negócio que você tem que planejar para organizar, para aquilo não ficar sacudindo, para não ficar batendo, para não ficar ali incomodando, Sim. porque psicologicamente isso pode prejudicar e fisicamente também. E não teve outra escolha. Tá, traz para cá 5, 6 garrafinhas de água para completar ali 2, 3 litros de água. E aí a cada posto de hidratação, né, eu tinha todo o cuidado de tirar o rótulo da garrafinha antes de colocar na mochila, para no próximo ponto de hidratação devolver a garrafinha com a tampa e nem ter o risco daquele rótulo ser arrancado, cair pela natureza, porque a gente realmente tem que Cuidado, cuidar. né? Sim. Então foi esse desafio extra que eu tive dentro desse processo, inclusive foi a prova que a Rose rodou mais do que eu. Ó. Porque eu achei pouco, né? É, pô. Aham. Era 48. Deu 47 no Você final. ganhou um bônus ou foi mesmo... Um que- ônus. Foi o perrengue de ir e voltar várias vezes no percurso. Aquele que eu falei, né? Foi o Que da eu me perda? perdi. Ah. Eu me perdi, Aí né? eu rodei 47, ela rodou 53. Ué, Nesse negócio e tal. E ele Não é voltou, mesmo? tá? Ele voltou pra ir me procurar. fiquei preocupado, e aí cara. A gente fica. desencontrou. Foi Tá um doido. negócio. Eu tava chorando em cima da caçamba de uma pampa aleatória, querendo Não tinha um descer ela. jumento Não, pra desabafar. não tinha um desça daí. jumento pra Eu digo, desabafar meu Deus, com o ainda, jumento. ainda tomei uma coça ainda antes de Te chegar. abandonou. Ah, até é doido. Abandonou Mas eu- ela. Não, é porque ele voltou pra Pra me ter. procurar, Sim, né? Eu tava perdida. E quando ele me achou, eu disse, não, eu não vou subir em carro, porque a não. gente- Eu vou terminar. Não era nem- Vá-se embora. Não era nem questão de carro. Como a gente sempre
lê bem regulamento, acompanha a prova, você receber ajuda externa de alguém que está fora da prova é ilegal. Então, qualquer ajuda externa que eu fornecesse para a Rose ali naquele momento poderia se configurar uma ilegalidade que poderia desclassificar. Afinal, ela estava buscando a primeira ultramaratona ali naquele momento. Então, ela já disse, sai daqui, vai para lá, nem encosta em mim. Abrir mão Entendeu? aqui só desse finalzinho, né? Então, Inclusive, em provas de asfalto, que às vezes a gente fica no meio, tem a né? foto dele Eu chorando fico quando parado. Tem, essa foto tem. Eu fico parado, às vezes, no meio fio pra ver ela passando, né? Aí eu aceno de longe pra falar alguma coisa, ela não quer saber de nada. Que realmente configura ajuda, entendeu? Ajuda externa. Sim. E isso a gente consegue seguir muito bem. Eu já tinha uma pergunta aqui no gatilho para Rose, né? Mas você tocou num ponto importante que eu quero até aproveitar e perguntar aqui. Se fosse quando tem uma pessoa ajudando outra, mas essa pessoa que está ajudando está inscrita na prova, ela é atleta. Sim. Isso também configura uma ajuda e o atleta ajudado pode ser desclassificado ou não? Ambos os atletas, quando eles estão na prova inscritos, eles podem compartilhar qualquer coisa. Eles podem ter ajuda mútua. Inclusive... Não pode pegar, não, vamos subir junto aqui de mãozinha Pode. dada. Pode? Pode. Ah. E pode receber essa ajuda. Aí você vai ver em vídeos na internet aquele atleta que caiu com câmeras na linha de chegada. Outro atleta pôde levantar e cruzar a linha de chegada com ele. Pode entregar uma água, pode compartilhar um gel. Nesse caso, eu já estava fora da prova porque eu já tinha concluído. Então, me configuro como um apoio externo. Inclusive, se você pesquisar bem, existem pacers, né, que estão inscritos como pacer. A função é apenas levar até quilômetro 32, às vezes quilômetro 25, naquele ritmo que ele pode decidir continuar a prova, e já aconteceu de pacers vencerem, entendeu? Então, é bastante importante que esse atleta que está nessa função de marcar um ritmo ou talvez ajudar, ele também esteja inscrito, para ele gozar dos mesmos privilégios dos atletas, como seguro, premiação no final, que também é interessante, ele esteja lá de forma legal. Você falou a gente fala muito em pace e você falou pacer, né? Explica pra quem tá em casa qual a diferença. O pace é aquilo que aqui a gente conhece como coelho. Ele tá lá para marcar o ritmo. Ele é uma pessoa que ele é um assistente de ritmo. Inclusive, em alguns relógios que você tem essa função de assistente de ritmo virtual, o nome é Habit, que é o coelho em inglês. Muito Perfeito, bem, perfeito. Muito bem. Pronto, E olha o aí. pace é o O tempo. pace A medida é o de ritmo tempo. médio que a gente tem por quilometragem em minuto. A diferença entre os dois. Hein? O pace, sem o R no final, são quantos quilômetros eu faço em um minuto? Não. Quantos minutos eu corro 1 quilômetro? Exatamente, É, a unidade de Em medida. quantos minutos eu corro 1 quilômetro? É isso. Bom, vamos lá, né? Tem muita coisa ainda, mas nós temos mais um break comercial. Daqui a pouco a gente volta ao tempo que todo mundo aqui bebe uma água. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só do Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço para o nosso amigo Matheus. Tamo junto. Também, né? O nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Pensou em comprar uma cama, o Paraíba tem. Quer uma roupa, o Paraíba tem. Pensou em várias coisas de uma casa, o Paraíba tem. E o melhor, preço bom, o Paraíba tem. Obrigado, Armazém Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem Fortalecido. Exatamente. Tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria.
Queremos agradecer também ao nosso parceiro que é lá de Altos, Piauí, Basílio Variedades. Tecnologia e acessório para celulares, como capinhas, carregadores, fones de ouvido, além de presentes e variedades em geral. Show de bola! Rapaz, e se você quiser saber mais detalhes, siga o Basílio no Instagram, @lojasbasilio.variedades.oficial. Valeu, Basílio! Voltamos e nós temos mais uma história interessante aqui, porque com esses dois aqui, eu acho que esse casal vai ter que voltar também. Quase todo mundo que a gente está trazendo tem muita história para Comente, né? E compartilhe para que outras pessoas convidem o casal para vir. Muito bem. E eu quero aproveitar que o Ernesto citou uma coisa interessante de comentar. A gente sempre fala, inscreva-se e tal, mas eu achava que quando a gente se inscrevia, não precisava mais ativar o sininho, mas precisa ativar o sininho para receber as notificações dos shorts que a gente posta, dos vídeos oficialmente, né, das nossas entrevistas. Então faça tudo isso. Isso. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, comente, enfim, tudo isso aí, tá bom? Pra gente poder alcançar mais pessoas. Sim. Mas vamos lá. O Solano falou alguma coisa, né, numa das falas dele aí, sobre a mochila, né, ter que controlar os ruídos, né, porque às vezes incomoda, tira a concentração, mas teve uma coisa aí numa trilha com eles, entre eles aí, que incomodou, assim, porque é um ruído, né, e foi por um bom tempo. Eu quero que a Rose conte pra gente aí como é que foi essa história. Ai, meu Deus. Então, a gente tem o hábito, muitas vezes, de fazer trilhas mais a gente, né? Porque, primeiro, que meu digníssimo, ele tem muita dificuldade de acordar muito cedo, né? Será? Ele não quer treinar muito cedo, porque na cabeça dele, a gente já está aclimatando, treinando sempre os últimos quilômetros, que são os mais difíceis, enfim. Então, é a desculpa que ele usa. Então, às vezes, a gente acaba ficando para trás. A gente chega atrasado nas saídas do grupo. E numa dessas, a gente foi lá para Cebola e a galera já tinha largado. A gente chegou depois... Foi do Dico, né? É verdade, do Dico. A gente chegou Você depois... que está assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aqui são nomes de trilhas nossas aqui da região. Aqui de Teresina, exatamente. E aí a galera já tinha largado, enfim, mas como tinha o percurso, né, a gente continuou. E só estávamos nós dois, fizemos essa trilha quase todos sozinhos. E numa altura lá na metade do caminho, simplesmente ele achou um chocalho. Tinha um chocalho gigantesco de algum bicho que tinha perdido, quebrado. Quebrou, tanto caiu. é que tava assim no couro ainda assim, o nó né? quebrado. Né? E no chão ia esse chocalho. E ele simplesmente cismou de que, eu vou levar esse chocalho. Tenho ele ainda. Eu preciso desse chocalho. Esse chocalho vai ser útil em algum evento, eu vou tocar Já a usei, chegada. inclusive. Caraca, mano. Gente, só que você fazer a volta inteira, acho que foi assim, uns 10 km no mínimo, com esse chocalho balançando Aí era a volta. no meu ouvido e tal. E aí, assim, a gente sempre tem esse tom, né, de curtir mesmo, se divertir. Sim. A gente conversa muito nas trilhas. A gente tem até uma brincadeira que a gente se imagina em podcast, a gente se imagina... A gente faz muito podcast ali, ó, correndo. A gente se imagina discutindo temas, livros que a gente lê. Então, é um hábito nosso. Por isso que, às vezes, a gente treina muito os dois, assim, porque a gente tem isso. A gente fica conversando sobre coisas, fazendo terapia, conversando sobre questões antigas. Então, o chocalho nesse dia foi marcante, porque... me desconcentrou. Nessa trilha a gente saiu atrasado. Foi. A gente não sabia por onde era. E aí a gente seguiu apenas pelas pegadas dos tênis dos outros caçadores que estavam à frente. E aí eu gosto bastante de tênis, é uma habilidade especial que eu desenvolvi. Você sabia, Isaac, que ele conhece o tênis pela marca que tá na lama? Eu disse quantas pessoas tinham e quais eram os tênis que elas estavam utilizando e bateu quando a gente encontrou o grupo. Eu tenho uma consideração aí. O tênis da minha esposa, eu reconheço no meio dos outros. Eu sei que ela está ali naquele percurso ali. O desenho do solado, o tipo do solado e qual tênis está usando
com parceria de collab de qual empresa. Só não consigo falar a cor também, porque aí é demais. Mas Maria. a marca e às vezes o modelo específico a gente reconhece pelo desenho do solado. Ela é da polícia, mas você é o perito, então, É, pra essa ele parte. tem essa Mas vamos habilidade. dando continuidade aqui ao nosso vamos lá. roteiro. Nós vamos voltar para Ultramaratona 3D. Sim, sim, sim. Né? Rendeu essa prova. É, Essa rendeu, prova aí. rendeu. Destravei bastante coisa ali, foi É, muito bom então pra mim. vamos ver aí os primeiros 3 dias da sua vida, né? Sim. Foi. Como foi isso aí? Esse primeiro dia, eu já havia treinado. Foram já 2 falei- dias de prova, né? Exatamente, Só pra já falei recordar da backyard aqui. E foi um processo que foi uma decisão pessoal. Eu disse que eu queria, dentro desse mundo da ultramaratona que eu entrei, eu sempre gostei de quebrar etapas. Não é uma das coisas assim que eu digo, façam o que eu fiz. Mas se vocês se prepararem, talvez da forma como eu me preparei, talvez dê certo. E eu disse, eu quero completar a minha primeira ultramaratona com mais de 3 dígitos antes dos meus 25 anos de idade. Então eu tinha essa marca. Essa meta. Exatamente, eu tinha começado a treinar, estava com menos de 4 anos, então seria uma coisa super absurda, né? Você fazer isso, mas isso era o que me cutucava, né? E existia a prova, desde que você apresentou a primeira vez que essa prova só tinha 109 quilômetros, a gente estava no Parque Nacional de 7 Cidades. Foram 125 Isso, quilômetros no mudou total. várias vezes até chegar em 130. E da primeira vez que se apresentou, estava correndo 10. E eu disse, eu vou voltar e vou correr essa de 100. E aí foi nessas conversas ao longo do tempo até que me cheguei inscrito nessa prova e estava lá para o primeiro dia. E aquela coisa. Desafio 7 cidades. Essa prova foi Nós Ultra em 3D. em primeiro momento, você tem que ter clareza de quem você é, da sua identidade, do que você precisa fazer em relação a você. Porque nesse mundão aqui que a gente tá, cara, não é fácil você compartilhar, às vezes, algo que você tem de projeto pessoal para outra pessoa, principalmente se aquilo é impossível para outra pessoa. Ela pode te E aí, desmotivar. dentro desse processo, de tantas as seleções que eu já tinha feito do que ouvi, do que não ouvi, antes da prova, eu ouvi a última coisa que poderia ter me desmotivado, mas que serviu de combustível. Já conversando com alguns atletas, e realmente ali a gente encontra bastante gente que te conhece pela internet, é amigo, passa bastante tempo longe, mas se encontra ali, resenha, e disseram assim pra mim, Isaac, cara, você é muito pesado, isso não é pra você. Acontece demais. E o seguinte, isso não deixa de ser uma verdade, mas isso também não esconde o processo que eu vivi para fazer aquilo. Dentro desse dia, eu fui o segundo geral. Verdade. Sou testemunha. Eu fui o segundo atleta geral, o Foi. terceiro chegou Peguei junto o troféu comigo, ontem. e do quarto atleta desse dia para trás, todos foram para UBS tomar soro. Meu Deus do céu. Nesse Verdade. dia foi um caos generalizado, porque foi acontecendo tudo isso, e mesmo eu ali chegando com 6 horas e 30 minutos, eu fiz esse primeiro dia, eu olhei e disse, cara, quem ficou para trás vai passar um bocado. Vai passar um bocado, porque eu já sofri para chegar aqui. Imagina quem ficou para trás. Então, às vezes... Só um adendo. Os últimos fizeram em 11 horas. Você fez em 6 horas e meia. O primeiro dia. O primeiro fez em 6 horas. Isso. E os que vieram depois, teve gente que fez em 9 horas, 10 horas, 11 horas. O último chegou com 11 horas. Exatamente. Então, aquilo me deu até uma certa folga, porque eu entrei nessa prova como o único atleta da minha categoria, mas não pensando nisso, pensando que meu objetivo pessoal era fazer isso pra mim. Eu quero contar essa história. Eu quero que isso faça parte do meu legado, da minha trajetória. Sim. Então, dentro desse processo, falando que a gente falou, né, sobre metas, pódios, etc., eu não estava nem ligando para o pódio, até em cálculos eu descobri que eu poderia fazer parte do pódio geral dessa prova, onde eu não tinha nenhuma perspectiva. E no final, no segundo dia, eu larguei extremamente confortável. Fui com bastante calma,
para fazer toda a parte de altimetria para me subir a Serra Grande. Numa paz que, cara, eu ia estar cumprindo meu objetivo e estar participando do pódio geral dessa prova que inicialmente eu tinha sido desmotivado. Então, tipo assim, questão de algumas horas dentro da trilha muda toda a percepção. Mas isso não é algo que sobe, você é capaz. Não, cara, eu fiz o certo naquele momento que eu precisava fazer. Você foi fazendo Talvez, o seu melhor várias exato, vezes. eu fiz o básico de forma consistente, como geralmente eu costumo dizer. E aquilo ali foi o diferencial. E é isso que eu carrego e tento entregar para os meus mentorados, que eu tento entregar para os meus alunos, para as pessoas que param para conversar comigo. Cara, às vezes você não vai ser o melhor. Eu consegui pódios e campeonato de duátlon, eu não sou o melhor corredor. Eu passo de longe o melhor ciclista. Mas eu consegui juntar as duas coisas de uma forma que funcionou, que deu certo. Entendi. Isso, não vou construir minha vida em cima disso, mas olha só, entendeu? Registrou, Dá certo, deixou sua marca dá certo. As coisas dão certo se você fizer direitinho. Sim. Era sobre os passos. Eu já ia perguntar. Desde- Nos bastidores ele contou pra gente aqui uma história de contar até 13.720. Que loucura Estratégias foi essa? mentais nas outras maratonas. Aí. Quando a gente vai para esse mundo da ultramaratona, obviamente eu não estou jogando de hacker, mas tem uma psicóloga comigo o tempo todo e a gente consegue discutir isso. Dentro da ultramaratona, o seu corpo você prepara ele no seu treino, mas onde é que você prepara a sua mente? Então você tem que ter estratégias que façam sentido para você, que fundamentem o que você precisa fazer. E dentro de uma ultramaratona, que eu particularmente fico bastante tempo sozinho, tenho que lidar com os meus próprios pensamentos, meus próprios demônios ali naquele momento, conversar, a gente se desconcentra, cara. Entendeu? Se às vezes se desconcentra numa corrida de 20 minutos, imagina você passar 8, 14 horas fazendo aquilo, a mesma coisa. E uma das estratégias que eu tenho é de contar os meus passos. Eu desenvolvi um mecanismo próprio. Eu conto até 10, levanto um dedo da mão. E aí, quando eu chegava no número 500, que era... Eu pegava o celular, anotava. Nesse dia, eu precisava me concentrar. Porque a gente largou, a gente passou por uma ponte e depois a gente entrou num estradão. Nossa! Você vê uma reta assim na sua frente, eu vou passar, e aquele final ali não é nem a metade ainda daquilo, então você tem que procurar estratégias. Uma dessas era contar meus passos. Cada 500 passos eu anotava no meu celular para eu não perder a conta, e eu fui conduzindo isso durante toda a prova até eu juntar o número de 13.720. Meu Deus do céu. Eu não, assim... Fico pensando, observo hoje na escola, né? As professoras aplicando métodos fônicos para as crianças, as contagens, escrever de 1 até 100. Eu digo, caramba, quando eu era pequeno, eu nem lembro de a última atividade que eu fiz, contar de 1 até 10, contar de 1 até 100. E aqui eu tô de 1 até 13.720. Quando chegou no 100, eu digo, pera, guardei. Pô, agora eu tenho mais 5 quilômetros pela frente, vou encarar essa sozinho mesmo. Então, são das coisas assim que a gente faz que você precisa estar numa condição e numa situação que algo como contar até 13.720 seja algo mais fácil. E sem perder o detalhe que você conta pra gente parece muito fácil, mas você não podia perder, por exemplo, a hora de... O timer da água, de se reidratar, a o hora gel. de tomar um intratreino, entendeu? Então é muito Não louco perdeu isso. a conta. Não perdeu a conta. E hoje, eu confesso que eu prefiro ver depois no meu relógio quantos passos Com eu dei. certeza. Mas é cada um Mas com cada isso. um. Né? E nem é sempre, né? É uma Foram- estratégia nem assim foram que todos. nesse momento lá dessa Foi uma prova estratégia foi a necessária. forma que encaixou para desconectar de desconforto, desconectar às vezes de um pensamento intrusivo. Então, é importante que cada um tenha o seu leque Sim. de estratégia, saiba o que funciona para si mesmo. E não adianta querer aplicar o que funciona para um, enfim. Isso é muito individual. E são nos treinos ali, no dia a dia, que você vai encontrando Pois a é, sua melhor nós forma. estamos aqui em momentos de superação, Sim. não é? Então, você chegou a quebrar, né? E a vencer hábitos,
Sim. da depressão. Sim. Conta aí pra gente um pouco sobre Cara, isso. uma coisa que é bem interessante é que hoje você vai num psiquiatra, você vai no psicólogo e a recomendação realmente é atividade física, isso transforma. A Rose já falou isso aqui muito bem. Mas quando a gente passa por alguns desses processos, mesmo você já sendo uma pessoa teoricamente saudável, mesmo já praticando exercício físico, é algo que é diferente. Por quê? Porque seu corpo já está acostumado com aquilo. Você já faz aquilo de forma regular. E aí o médico volta para você e diz assim, você precisa fazer. Eu digo, mas eu já faço. Eu treino para outras. Ele diz, não, faça mais. Eu digo, como que eu vou fazer mais? Onde que eu quero chegar? Uma vez que você tem um hábito de praticar exercício físico, uma vez onde você tem um hobby, seja corrida, se encare como hobby, como um esporte, enfim. Esse processo de você passar por ter que tratar sua saúde emocional, sua saúde mental, ele acaba se tornando mais fácil. Porque os mecanismos que você precisa para poder fazer com que você retorne aos trilhos, se você retorne às trilhas, eles já existem. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala dos métodos, de contar até não sei aonde. Cara, isso tudo funciona, isso tudo acontece. E quando você passa, porque todos nós a gente está suscetível. A qualquer momento você tem uma sobrecarga, você tem um burnout, você acaba tendo uma crise desse tipo, por conta realmente de trabalho. E isso acontece, eu passei por esse processo. E ter na minha vida o trekking, ter o trail run, ter o ciclismo, O esporte, né? ter o Muay Thai que eu praticava, ter a musculação, isso já existir é um processo que se torna mais fácil de você lidar. Porque o hábito ele já está construído, você não vai ter que travar uma luta a mais, você não vai precisar recomeçar ou começar esse processo novamente, você já está dentro dele. Então é um aliado bastante forte nesse processo, porque independente da forma com que você conduz a sua vida, você se trata ou você se considera saudável, você também está suscetível a passar por esses processos que não são legais, mas uma vez que você já possui isso na sua vida, cara, não dá tempo para afundar. O seu corpo já sabe o que fazer, então você vai ter uma coisa a menos para cuidar. Você vai lá cuidar só da sua mente. E isso são aprendizados que você transfere para a sua vida, porque tudo que eu tenho do aprendizado das trilhas, incrivelmente eu aplico dentro de uma sala de aula, aplico para os meus professores que estão lá, ensino para grupos, onde a gente trata como mentoria ali, ensinando novos hábitos, porque no final das contas, se esses hábitos eles existem, fica muito mais fácil para você trabalhar. Então não se trata de esporte, não se trata só de alta performance, se trata de vida. Lições de vida que vão ensinando aos outros, né? Minha gente, eu queria passar um dia inteiro aqui com eles. Dava, né? fácil. A gente não consegue, né? Mas vamos ao nosso último break comercial e daqui a pouco a gente volta. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né, o nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar.
Pensou em comprar uma cama, o Paraíba tem. Quer uma roupa, o Paraíba tem. Pensou em várias coisas de uma casa, o Paraíba tem. E o melhor, preço bom, o Paraíba tem. Obrigado, Armazém Paraíba. Tamo junto. Tamo junto. Queremos agradecer também ao nosso parceiro que é lá de Altos, Piauí, Basílio Variedades. Tecnologia e acessório para celulares, como capinhas, carregadores, fones de ouvido, além de presentes e variedades em geral. Show de bola! Rapaz, e se você quiser saber mais detalhes, siga o Basílio no Instagram, @lojasbasilio.variedades.oficial. Valeu, Basílio! Voltamos depois de longas histórias lindas, mas olha só, imagens falam mais que 1000 palavras. Então, assim, preparamos aqui alguns segundinhos dos meninos, né, trilhando, e nós queremos compartilhar com você. E daqui a pouco, depois desse videozinho, a gente volta. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. And don't you dare come running back to me. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around 3. Yes, you did. If 6 of y'all went out, then 4 of you were really cheap. Yeah, 'cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up. Essas imagens aí foi pra você tomar gosto e vir correr com a gente, porque vale muito a pena. Mas, está chegando o final, nós não queríamos terminar agora, queríamos passar o dia inteiro com vocês aqui, com você aí de casa também, mas queremos passar para os nossos convidados aqui as suas considerações finais. Quero passar para Rose. Rose, que recado você deixa para quem está nos assistindo agora em casa? Primeiro, eu quero muito agradecer a oportunidade. Eu acho que hoje a gente precisa sim utilizar desses canais e desses meios para compartilhar histórias e principalmente fomentar assuntos que são tão determinantes e que podem contribuir tanto para a nossa saúde física e mental. Então, eu que tenho esse hábito, já experienciei isso, quero dizer para você que está em casa, se desafie, busque uma atividade que te traga prazer e, se você puder, reservar esse tempinho, vai ser o melhor presente que você pode dar a si mesmo, tá? Então, sigo à disposição, se quiserem acompanhar nas redes sociais, a gente compartilha treinos, compartilha um pouco desse conteúdo de mentalidade e foi um prazer, estarei sempre à disposição para vocês. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Obrigado. Obrigado. Solano. E eu agradeço também. Olha, sempre é bom a gente estar próximo dos da gente. E essa é uma oportunidade melhor daquilo que acontece dentro da trilha. Sim. Da gente, depois daquele pós, ir lá, conversar, estar com todo mundo junto, trocar essa ideia. E agora, na forma de podcast, a gente consegue levar isso para mais pessoas. E um recadinho rápido que eu poderia deixar para você que está assistindo aqui em casa, que independente desses processos que a gente vive, você querer ir para trilha ou não, praticar esporte ou não, 5 coisas rapidinhas sempre norteiam a minha vida. Eu queria lhe falar para você poder anotar isso, se possível. Olha só, seja positivo em tudo aquilo que você quer ou precisa fazer, tenha uma direção, tenha um norte nesses seus propósitos. Tenha atitude, compromisso e coloque suas emoções naquilo. Porque independente que seja um treino, uma prova ou só uma saída para um passeio, isso pode transformar a sua vida, pode trazer um aprendizado maior. Obrigado, Isaac, seu Ernesto. A Muito gente que bem. agradece. Então, nós estamos aqui também muito gratos pela presença do casal, nos colocando à disposição também para que vocês possam, noutra oportunidade, voltar e nos trazer mais histórias, Sim. né? E lembrando que a sua presença em nos assistir, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente comentando sobre não só
o Pode Trilha, mas também sobre a presença das pessoas que nós estamos trazendo aqui, nos fortalece para que nós possamos continuar este projeto. Obrigado. Maravilha, é hora de dar tchau. Obrigado a você que acompanhou até agora. Obrigado, meninos. Voltem sempre. Obrigado. E é isso. Assim, nós encerramos mais um Pode Trilha! Pode trilhar! Pode trilhar! Pode trilhar!